Se alguém quiser, pode pedir para eles ligar. Você sabe o ramal de refrigeração? Você tem o telefone na tua sala? Tem. Pode ligar, já é 72 7273. Aí pede para Pede, você pode desligar o porque é só nessa sala, ele isolado. Você pode pôr o terceiro andar, por favor. Obrigado. Mais alguma coisa que a gente está para falar de simetria, mas não conseguiu chegar também, né? A aula do dia 17. A mixins, tá? A gente falou dos mixins, tá? Falamos dos mixins. Nosso Deus, onde é que eu fui? Acho que a gente chegou a trabalhar, se a gente pegou um caso especial, qual vez que a gente pegou para estudar? Então, nós estava lembrar aqui o que nós fizemos outra vez, né? Quer dizer, então, tinha tinha uma estrutura que sempre nos dava algo desse tipo, né? Um operador, né? Um certo operador nas coordenadas eixos, né? Atuando na função de μ. Essa função de μ, a função de μ está esse operador atuando em um certo campo igual a uma certa fonte, né? Então, a gente fez isso. Então, rapidamente passando aqui, só para a gente entender o tempo, né? Localizar exatamente onde a gente parou. Obrigado. Conseguiu falar com ele? Consegui. Obrigado. Aí vai desligar. Obrigado, tá?
isso. E aí a gente tinha estudado um exemplo especial. Então, laranja 1. Tá. A gente estava estudando um caso especial, só colocar aqui. Isso que era no código. Obrigado, tá? Oi, Eduardo. Essa expressão do ordem integral. Certo, não, vamos lá. Você acha que pode tirar que o campo fluido? O campo? O campo fluido. Eu acredito que sim, é uma distribuição de energia. Agora só que voltando ao século XIX. Sei. Velocidade, aquele estou, sim, era fluido caminhando. Porque tem um líquido. O líquido tem água, tem todo o líquido vazio. O campo, ele flui uma energia, não só em partículas, mas também não partículas. Né? Eu acho que essa é a grande diferença do campo. Né? Propaga energia e momento. Mas eu ia propagar energia e momento, não de partículas. Não de nada. Por enquanto a gente está falando do campo de radiação. Não necessariamente estamos falando de interpretação de partícula, né? Mas o mesmo campo de radiação estaria fisicamente propagando os focos. Mas eu pergunto assim, como se está no campo, então ele tem através de partícula dele. Mas quando ele se propaga na sua energia, ele está propagando mais do que partícula. Eu coloco aqui, eu conto a história da energia escura. A gente só vê aquela luz que está tomada para o céu. Essa outra parte do campo não está trazendo uma propagação de energia que necessariamente seja uma condensada de matéria. Não necessariamente. O campo não necessariamente está associado à partícula. Toda partícula a gente procura associar ao campo, mas o campo não necessariamente está associado a uma partícula. Hoje a gente sabe, inclusive, que tem essa discussão, né, quando a gente está numa região de muito altas energias, o campo começa a apresentar um comportamento chamado de amparo, né? Inclusive, há uma possível evidência de citar, agora já pode falar melhor, uma possível evidência, né, de que você possa ter encontrado um regime em que o campo ele começa a trabalhar numa região em que ele realmente não está associado a partícula nenhuma. Quando você está numa região de altas energias e você já começa a abandonar as massas dos campos por causa das altas energias, e você está numa região em que já vale a simetria de escala, então você já entra numa região em que provavelmente aquele campo pode estar descrevendo aquilo que se chama Antártico. E você pode ter evidência disso. A velocidade na distopia, ela está associada a partículas ou a velocidade de um ponto fluido. Isso. Você está passando por ali. Você separa
separa em elementos, né? Quer dizer, a descrição do fluido, você separa em elementos de volume e você vê a dinâmica daqueles elementos, como aqueles elementos de volume. Está tendo uma velocidade. Então você também está vendo como é que, em vez de velocidade, que a palavra-chave aqui é energia. Está vendo como é que a energia está fluindo. Então, naquela forma ali, você está com o G, é mais ou menos a propagação que está acontecendo. Porque se você tivesse um rio, o G era o rio. Essa era a nossa interpretação. Eu ia justamente falar, na aula passada, né? Quer dizer, quando a gente introduziu a ideia das funções, só para voltar aqui um pouquinho só, na aula passada a gente terminou essa discussão entre mixings e interações, né? Então a gente mostrou que os mixings, em geral, eles estão associados a termos quadrados que misturam diferentes famílias de campo, mas que não configuram numa interação, no sentido de que os mixings são bilineares, são termos bilineares, então, portanto, eles só entram na propagação do campo livre. Então, nós podemos ter campos que são mixados, mas não necessariamente se configuram numa interação, no sentido de que a interação vai modificar a relação de dispersão do campo livre. Quer dizer, o campo mixado, ele é um campo livre, mas ele tem termo de mistura, ele mistura diferentes categorias. É, por exemplo, o que a gente fala aí dos neutrinos. Quando a gente fala das oscilações entre as diferentes famílias de neutrino, né? Neutrino, a família eletrônica, a família muônica e a família taônica, a gente pode ter essas oscilações de um neutrino que vai de uma família para outra, porque nós temos termos de mix, né? No ano passado foi até um dos resultados mais importantes que a gente teve por conta na física de nossa área, no ano passado, na física de interações fundamentais, foi a medição do tétano 3, que é o valor, né, que mistura a família, a transição do elétron, do neutrino do elétron com o neutrino do tal. Até então só se conhecia o tétano 2. A medição do tétano 3, aquele experimento de Diabei na China, foi um resultado bastante forte no ano passado, que é a mistura de famílias. A gente falou isso na aula passada, e para distinguir um pouco das interações, as interações já são termos cúbicos, quárticos, são polinômios de mais alto grau nos campos, mas que afetam a relação de dispersão do campo livre. Ao passo que o mixing é um termo quadrático, ele pode misturar diferentes famílias, mas isso não se configura numa interação, porque, no fundo, você obtém uma relação de dispersão para campo livre. Tá? Só que a gente finalizou a discussão, a gente passou um tempo discutindo isso. E aí a gente introduziu as funções de Green clássicas pensando nisso. A gente tem esse problema. A gente tem alguma fonte, né, que pode gerar uma perturbação no espaço. Essa fonte pode ser fonte de matéria nuclear, pode ser fonte de matéria nuclear fraca, pode ser fonte de neutrino, pode ser fonte de carga elétrica, pode ser fonte de gravitação. Alguma fonte, ela vai gerar uma perturbação. É esse campo. O campo é a perturbação. E a dinâmica desse campo, né, essa fonte, ela gera um certo tipo de perturbação no espaço. Eu posso colocar uma partícula de prova, a partícula de prova vai sentir o efeito da perturbação causada por essa fonte. Então, quem vai representar, né, a interação entre essa carga de prova e a fonte que gera essa perturbação no espaço é o campo. E aí o conceito de função de Green, ele entra nessa visão aqui. Na verdade, a função de Green, a equação que define a função de Green é essa, na verdade é o campo, ele faz o papel exatamente do